tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje resolvi trazer mais livros para você, leitor e vestibulando, estar lendo aí na sua casa. Os livros que eu escolhi hoje, eles fazem parte sim da literatura clássica, tanto brasileira quanto mundial. O intuito aqui desses vídeos é eu acabar trazendo um pouco esses livros que a gente considera antigos, mas que são importantes na história da literatura brasileira e mundial, para a gente conectar essa juventude com o passado. Eu entendo que a gente hoje tem uma questão muito forte da linguagem, que a gente tem esse distanciamento, tanto temporal quanto de cultural. É outra sociedade, outros tempos. Só que o fato da gente ter essa distância não significa que essas obras não foram importantes. Pelo contrário, são registros históricos daquela época. São documentos que estão registrando aquele momento, seja de uma forma ficcional ou histórica, mas que representam aquele momento. E por que é tão importante a gente ver o que aconteceu no passado? Para a gente não repetir os erros, para a gente ver como as sociedades lidaram com aqueles problemas, o que se passou, porque conhecendo o passado, a gente consegue, no presente, tentar evitar essas situações para que no futuro não se repita. E hoje, não sei se vocês acompanham, mas a gente tem muito nas redes sociais, o famoso BookTok, Bookstagram, que propagam muitos livros atuais, e eu acho isso super legal, muitos livros de fantasias aí que eu gosto, que eu acho bacana. Mas você já pensou em ampliar o seu repertório? Eu acho que a gente hoje tem um mundo tão diverso, com tantas particularidades, que ampliar o nosso repertório literário eu acho muito válido. Então, você, brasileiro, conhecer a sua própria literatura é muito legal, ainda mais que é uma literatura muito rica, e que vai marcar aí muitos traços da nossa história brasileira. Infelizmente, a nossa literatura é marcada bastante pela presença masculina. Eu digo infelizmente porque a feminina acaba sendo muito silenciada e excluída, porque vocês já sabem o histórico da história das mulheres. Então a gente acaba tendo a parte mais masculina. Entretanto, nos tempos atuais, na contemporaneidade, a gente já tem bastante autoras brasileiras. Entretanto, nesse vídeo aqui eu vou acabar indo para uma literatura um pouco mais antiga, por volta do realismo, naturalismo. Então, vamos começar sem mais enrolações. O primeiro livro que eu vou indicar aqui é do Machado de Assis. Sim, Machado de Assis, e por favor, você tem que ler pelo menos um livro dele na sua vida. Na hora que eu tava escolhendo os livros do Machado de Assis, eu pensei em um livro que seria mais fácil de entender a linguagem e ingressar nesse universo. Eu já li 3 livros do Machado de Assis, Quincas Borbas, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Tem alguns outros livros aí futuramente que eu pretendo ler, mas no momento foram esses. E dentre esses 3, o meu preferido também, que eu acho que é o que eu mais gosto da história, é Dom Casmurro. Eu falo isso porque não sei se em algum momento você já viu essa pergunta, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. É uma pergunta aí que não vai ter resposta e cada um vai ter a sua interpretação. Eu acho esse livro, ele com a história um pouco mais intrigante, porque a gente tem o narrador, o Bentinho, e a gente não pode confiar nele, porque a gente está tendo a percepção dele. E isso é muito interessante quando a gente até pega para nossa vida, como cada pessoa vai interpretar uma versão sua, como cada pessoa vai ter a sua interpretação de determinado momento, de determinada situação. E isso resulta em várias situações paralelas que cada um vai ter a sua opinião. E o livro vai ser basicamente isso. A gente vai ter o Bentinho, a gente vai ter a Capitu, a gente vai ter o Escobar. E a gente vai ter esse triângulo amoroso na cabeça do Bentinho, em que ele vai começar a desconfiar da Capitu. Eles vão ter um filho, a Capitu e o Bentinho, e ele vai começar a desconfiar se o filho é dele mesmo. E a gente vai ter toda essa questão psicológica, e a gente começa em determinado momento a desconfiar, mas depois a gente fala assim, pera, eu acho que não, eu acho que é coisa da cabeça do Bentinho. Então é uma história muito psicológica. E eu acho que vale a pena, sim, você ler, tá conhecendo essa história, tirar a sua conclusão se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Eu particularmente acho que não traiu. Eu acho que é uma coisa da cabeça do Bentinho, mas tudo bem, é uma interpretação.
Dê uma chance. Dê uma chance. Se você não gostar, tudo bem também. Tudo bem. Mas dê uma chance. E uma dica. Leia quando você estiver lá com uma maturidade maior. Por que eu digo isso? Não adianta você ler Machado de Assis com 12 anos. Você não vai entender, você não vai gostar. Então leia Machado quando você for um pouquinho mais velho, você achar que tá um pouco mais maduro, porque é uma leitura difícil, eu não vou mentir. É uma leitura difícil, mas vale a pena sim ler. Pega um dia aí, é um livro mais ou menos curto, então eu super recomendo. O segundo livro que eu vou recomendar aqui é O Cortiço. Esse livro, na questão de escrita, também é um pouco difícil, porque, gente, esses livros aqui são por volta de 1890. Então, já temos aí um século atrás. Realmente, a gente tem uma diferença na linguagem. A gente tem um Brasil um pouco diferente, mas ao mesmo tempo nem tanto. O Cortiço vai retratar ali uma forma de pensão. É uma pensão que a gente vai ter ali o dono, que ele vai alugar para várias personagens, e a gente vai ter vários núcleos de vários personagens que a gente vai vendo ao decorrer da história. É um livro que vai trazer questões de racismo, desigualdade social, além de, claro, violência, distinção de gênero. Então a gente tem vários subtópicos dentro desse livro. E eu acho interessante você ler, porque quando eu li esse livro, eu fiquei assim, gente, o Brasil mudou muito? Talvez não tenha tantos cortiços, mas a gente sabe que a gente tem favela, não só favelas também, a gente tem em várias cidades bairros mais afastados que tem pessoas vivendo nessas condições. Nesse livro, por exemplo, a gente vai ter uma personagem escrava, que a gente também vai retratar um pouco da escravidão. E talvez não tenhamos a escravidão como tinha antigamente, mas a gente ainda vai ter muitos resquícios hoje na nossa sociedade desse tempo, tanto é que o Brasil até hoje não se recuperou, a gente tem muitas marcas ainda da escravidão. E isso é o reflexo de um país que foi fruto de um sistema extremamente violento. Então, vale a pena, sim, ler esse livro. Uma vez na vida, vale a pena ler o livro Cortiço, para você realmente parar para pensar um pouco e, além de, claro, né, ver ali as histórias dos personagens. O terceiro livro que eu quero recomendar é Angústia, de Graciliano Ramos. Esse livro aqui, especificamente, ele vai retratar, sim, um pouco de desigualdade, várias questões econômicas que a gente tem de pano de fundo ali no Brasil, só que o nome já diz tudo, Angústia. A gente vai ter um personagem em que a gente vai ter ali uma história narrada em primeira pessoa, que a gente vai ter muito essa consciência e esse sentimento. Então é muito individual, então é um pouco mais interno esse livro, em que a gente vai trazer algumas questões como obsessão, ciúmes, degradação social. Então a gente vai acompanhando esse personagem, que ele vai relembrando o passado. A gente não vai ter uma história linear, a gente vai ter vários, como se fosse flashes de lembranças. E é realmente um livro assim que você sente angústia, porque a gente vai ter um personagem, o Luiz da Silva, que ele vai ter um trabalho ali, ele vai se apaixonar pela vizinha dele, a Marina, eles vão ter uma relação. Só que a Marina, ela pedia muitas coisas pro Luiz, e o Luiz começou a se endividar por causa dela. E a Marina acabou traindo ela com o Julião Tavares, que era um homem mais rico. E ele começa a ficar obcecado com isso, ele começa a ter muitos ciúmes, tanto é que, agora um spoiler, ele mata o Julião Tavares, e daí ele também fica com essa angústia de ter matado alguém. Então é um livro muito psicológico. E eu acho que aborda muitas camadas, tanto é que eu nem tô me aprofundando muito aqui, mas é um livro bem psicológico, que vale a pena ler. Vale a pena ler. Graciliano Ramos é um dos escritores que eu gosto muito, que eu tenho interesse em ler mais livros deles. No último vídeo eu recomendei o livro dele, Vidas Secas, que também é muito bom. E a gente vai ter esse pano de fundo aí, o Nordeste, também, que ele vai retratar nesse período. E o quarto e último livro, que vai trazer aí também uma literatura que não é brasileira, é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. No último vídeo eu recomendei 1984 e eu não poderia deixar de recomendar este livro também, que também é um clássico que muita gente conhece. Este é um livro que a gente vai ter uma sátira da Revolução Russa, porque a gente vai ter os animais da Granja Solar e eles estão tendo uma vida ali, né, muito sofrida, e eles decidem expulsar o humano deles da fazenda. E a partir disso, eles
falam: agora a gente vai ter aqui um sistema igualitário em que todos vão ser tratados iguais. Entretanto, ao longo da narrativa, os porcos, que são os personagens ali retratados, eles começam a querer ter privilégios, eles começam a se corromper e começam a formar um sistema totalitário, uma ditadura. Então, basicamente, o livro, a gente vai ter essa corrupção, a gente vai ter um personagem que ele manipula, porque eles criam 7 mandamentos, e eles começam a manipular os mandamentos, e os animais já não se recordam dos mandamentos, daí começam a ter essa manipulação. Então é um livro muito interessante para começar a se pensar de como talvez surjam governos totalitários, ou também não tão totalitários, mas governos que manipulam a sociedade. Então esse livro, mesmo sendo uma sátira com animais, a gente pode trazer cada animal aqui para uma situação real. Esse livro aqui eu também recomendo você ler ele quando você for maior, um pouquinho maior, que você estiver entendendo mais as coisas, porque eu me lembro que eu li isso aqui na escola, quando eu tinha lá por volta de uns 13, 14 anos, e eu lembro que eu não entendi nada do livro, e eu não gostei, tanto é que depois eu voltei a ler de novo, daí eu já na segunda leitura falei assim, interessante, e daí eu acabei relendo de novo um tempo depois, e realmente foi outra experiência, então vale a pena assim você ler, só que quando você tiver com um pouquinho mais de maturidade, porque senão você não vai entender completamente, e também não tô dizendo que eu entendo tudo, talvez precise ler uma 4ª vez. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado das recomendações, eu pretendo trazer mais recomendações. O título desse vídeo aqui é Livros que Vestibulando Precisam Ler, porque eu sou uma vestibulanda e eu percebo no meu círculo de jovens que as pessoas não leem. E quando leem, são livros muito de fantasia, romance, e não que eu tenha nada contra, eu acho que são livros legais também, mas eu fico assim muito instigada, porque eu acho que é uma literatura muito rica. Não são todos os livros que também são perfeitos, maravilhosos, que eu vou ficar bajulando aqui, mas eu acho que de todo livro que você lê, você pode extrair alguma coisa. E desses livros aqui, particularmente tem uns que eu gosto bastante, que tanto é que estão nas minhas listas aí de favoritos. E eu acredito que você também vai gostar. Se você leu, deixe seu comentário aqui, sua opinião, do que você achou do livro. Se você não leu, comente aqui também se você pretende ler, ou se vocês têm outras sugestões de livros também, porque esse universo é imenso, então a gente tem muitos livros ainda pra falar. Esses vídeos aqui eu também não aprofundo muito os livros, porque eu também não quero dar tantos spoilers, porque tem gente que eu acho que vai ler. É isso, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal pra apoiar esse projeto aí, que eu tô nesse rumo à aprovação. E é isso, eu me chamo Juliana, e até a próxima. Tchau!